O universo melodramático de um dos maiores cineastas da atualidade inspira uma montagem que está em cartaz em Salvador e que faz um panorama, ora bem-humorado, ora dramático, do universo dos travestis. E aí a gente ouviu Caetano Veloso, não é à toa, afinal são amigos de longa data, né? Almodóvar e Caetano Veloso, essa dupla poderosa, né? Os dois tá inclusive juntando. Rendeu trilha sonora, como Já a gente rendeu, tá ouvindo aí. Pois é, para filmes de Almodóvar, que dupla poderosa, hein? Talento que não acaba mais. É Solo Almodóvar, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é uma peça que está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, e que surgiu de um espetáculo de 2007, o Como Almodóvar. Mas a montagem reúne ainda outros elementos fora da ficção, desde notícias até estudos de um antropólogo que se dedicou ao tema dos travestis. A gente vai falar um pouquinho sobre a realidade desse segmento, sobre a peça, sobre a inclusão desses elementos próprios do Almodóvar. A gente conversa agora com a atriz Simone Braut. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Olá, boa noite. Boa. Obrigada, gente. Tudo ótimo. Quem assiste um filme do Almodóvar, eu pelo menos tenho essa impressão muito forte, normalmente percebe uma associação grande com um universo que é bem próximo dos brasileiros, né? Que é aquele universo da telenovela, do melodrama. Você imagina que elementos como esse entrando naquela atmosfera do teatro, isso acaba de alguma forma até ajudando a criar um ponto de ligação a mais da plateia com um espetáculo como é Solo Almodóvar? Não, com certeza. Almodóvar, ele tem um traço de utilizar o melodrama em seus filmes. Inclusive, ele dirige os filmes dele com traços de teatro. Ele foi ator de teatro, então ele segue sequências. As sequências de gravação do filme não é por locação, que geralmente alguns diretores fazem. Ele faz pelo cronograma mesmo de como vai acontecer, para dar ao ator toda a noção do personagem. Então, ele incorpora muito elementos do teatro no cinema. E daí a nossa ideia de levar Almodóvar para o teatro. E é difícil retratar o trabalho de Almodóvar? É desafiador para um ator, para uma atriz? Com certeza, porque no melodrama, aquela questão de maniqueísmo, de bem, mal, e de mocinho, e vilão, e pobre coitada, e choro, isso tudo é muito delicado no teatro e em qualquer outra linguagem. Então, Almodóvar, ele fica naquele limiar do quase brega e fica passeando entre o kitsch, e isso alguns atores têm muito medo, e é o que eu particularmente adoro. Assim, eu fico na linha tênue ali de quase chegar no brega, no... Pode virar o dramalhão mexicano. Exatamente. Quase ali, é né? quase o dramalhão mexicano. Mas como ele mexe muito com temas polêmicos e gênero, então ele dá essa salpicada diferenciada que cria a comédia, a tragédia, causando essa identificação entre as pessoas. Eu acho que isso é um grande segredo dele. Agora, além dessa questão que você já tinha falado, né, da linha de montagem, do dramalhão, tem outros elementos também da obra, elementos cênicos, por exemplo, que dá para identificar a obra de Almodóvar? Sim, as cores. Almodóvar é um vermelho muito forte, as pinceladas dele são muito fortes, e isso a gente traz no figurino também, que os figurinos de Almodóvar são assinados por Jean Paul Gaultier, tem muito de Chanel, então ele traz grandes estilistas para fazer o figurino dele e determinadas peças, e o nosso figurino, ele é bem diferenciado, a gente tem recebido bastante elogio, assim, nossa, eu vi Almodóvar. O cenário, a gente resume, assim, aberturas de Almodóvar, cenas de planos de detalhes são sapatos, então nosso cenário se resume a um sapato enorme, que como se a gente resumisse a obra de Almodóvar em um elemento. A gente pensou muito nisso. E tem muito vermelho, as cores são muito saturadas, é tudo muito forte. Agora, é uma peça que está falando sobre um universo que a gente sabe, apesar de trazer com bom humor, mas também um universo que tem uma certa dureza, né? Não é um tema muito fácil. Muito. Como é que vocês equilibram essas duas dimensões dentro de uma mesma peça? Então, na minha pesquisa, para fazer não só o projeto, porque a proponente do projeto sou eu também, eu fui atrás e conversei com muitas travestis e li o livro do Dan Kolik, que é o antropólogo polonês que passou 8 meses aqui, morando com travestis para fazer esse livro. E eu percebi que elas mesmas dão risada da própria miséria. Elas encaram a vida de uma outra forma, como se fosse a necessidade de sobrevivência é rir daquilo. Então, a gente conseguiu unir isso e fazer uma denúncia, sim, é uma peça que acaba sendo denúncia, só que a gente fez questão que não fosse panfletária, assim, militante, bandeira,
Mas ela acaba denunciando sim, só que de uma forma extremamente peculiar, porque traz o Almodóvar e traz a linguagem delas, muito a linguagem delas. Então, tem uma frase do texto que para mim resume muito isso. A Dolores, que é a personagem que é travesti, ela fala: a vida fede, mas a gente passa Lancôme e segue em frente. Resume muito isso. É muito difícil, mas elas passam Lancôme e seguem em frente. Você falou agora dessa parte do texto. Como é adaptar esse texto do Almodóvar, que é para o cinema, para o teatro e para uma plateia baiana? Como é essa adaptação? Então, o Vinícius Moraes, ele fez um trabalho espetacular. E teve a colaboração minha e do Djalma Turler também, que é o diretor do espetáculo. A gente lia referências, lia os livros, Conversas com Almodóvar, do Frederick Strauss, que é uma longa entrevista com Almodóvar. Li Urdiduras de Sigilos, que são ensaios sobre Almodóvar, e vi milhares de vezes todos os filmes, toda a filmografia dele. E durante os filmes eu escrevia, anotava frases que eram fantásticas e passagens de livro, e a gente ia alimentando o Vinícius disso tudo, e agora é com você. Agora cria, misture, e com referências reais de entrevistas, e que ele também conviveu, entrevistou, então foi toda uma miscelânea que ele conseguiu criar um texto belíssimo, super sensível, que leva a plateia do choro à gargalhada, e a gente está tendo um retorno muito bacana disso. Assim, às vezes as pessoas estão chorando, as lágrimas ainda estão rolando, elas gargalham no meio. Ele conseguiu essa linha muito bem construída. Simone, normalmente a gente perguntaria por que você se apaixonou pelo projeto para fazer Solo Almodóvar. Mas como a gente está falando quase de um spin-off, né? É bem aquela coisa que aconteceu com a série Friends. Muita gente assistiu essa série, aí o Chandler fez sucesso ali entre aqueles seis, e depois fizeram um spin-off, né? Aproveitaram o personagem como um produto diferente, né? Wolverine também. O Wolverine com o Wolverine. Ih, caramba, temos uma nerd. Bom, enfim. Mas detectada. Como é que você... E me entreguei. Como é que você percebeu que a Dona Dolores merecia uma luz própria? Então, lá em Como Almodóvar, em 2007, nós éramos 9 atores. E a Dolores acabou conquistando um carisma da plateia. Na época eu fui indicada ao Prêmio Braskem como melhor atriz coadjuvante. E as pessoas sempre vinham falar: poxa, aí Dolores, e vocês não voltam? Poxa, gente, é tão difícil a produção hoje com 9 atores, levar pra cena, é tão complicado. Então volta com ela, já que ela é performática, aproveita, faz um solo. Uma travesti tem tanto a dizer, tanto a denunciar. Por que você não aproveita? E eu sempre tive muito medo de ficar em cena sozinha. Você nunca tinha feito monólogo antes? Nunca. E tinha pavor, porque eu gosto muito do olho no olho, de trocar, do bate-bola, de joga pra você, você devolve pra mim, eu faço disso uma outra coisa. Sempre gostei. Mas isso não é mais fácil no monólogo? Nossa. Tem mais abertura pra isso, ele tá sozinha. É você, não, essa sou só eu pra resolver. Mas na contracena fica mais difícil, talvez. Né? Não, quando a gente encontra um ator aberto a jogar, é tão gostoso, assim, você se sente tão bem, que você joga e ele levanta aquilo, e você joga e levanta mais, e ele levanta, é como um jogo de vôlei, ele levanta pra cortar, sabe? Deixar a bola quicando ali, só pra você chutar e fazer o gol. É muito gostoso. E no solo, não, é você que tem que jogar, você que é o goleiro e joga pra você mesmo, que vai driblar todo mundo e toca. Enfim, é uma loucura, mas que tem sido um aprendizado maravilhoso também. E todo mundo vem falando: poxa, você devia trazer. Eu falei: olha só, vou tentar. Eu acho realmente que o que Dolores tem a dizer é maior do que o meu medo de estar em cena. Eu acho que realmente é uma bandeira que precisa ser levantada, são vozes que precisam ser ouvidas e que cabe na voz de Dolores e aproveitar esse carisma de Dolores e Almodóvar para levar isso e o público absorver de uma forma muito, muito, que cria uma identificação muito forte. Daí eu escrevi o projeto e acabamos recebendo o recurso do Fundo de Cultura e estamos aí. Temos mais papo aqui com Simone Braut, aqui no Frequência Baiana. A gente volta daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre Solo Almodóvar. E hoje nós estamos falando sobre a peça Solo Almodóvar, em cartaz até o dia 19, no Teatro Martim Gonçalves, ali no bairro do Canela. Em nosso estúdio a gente recebe a atriz Simone Braut, que vive a personagem principal, a travesti Dolores, que conta um pouco do seu dia a dia, com bom humor e também uma certa dose de melodrama. Afinal, Almodóvar, do nome, não é por acaso. Simone, você disse que o solo ajuda a pôr para fora as vozes abafadas de travestis que sofrem preconceitos dentro do universo gay. O que explica esse conflito na sua avaliação e que questões assim, pontuais o texto, a obra traz?
Eu acredito que seja porque a travesti, ela já carrega em si essa rasura da sociedade. Ela em si, ela carrega uma rasura. Ela está o tempo todo mostrando, ela coloca silicone, o tempo todo ela é uma pessoa que se traveste, ela é mulher, mas ela assume o pênis. Então, para a sociedade, é um choque encarar isso sempre. O gay, não. Ele anda naturalmente, se ele é um pouco mais afeminado, fala mais fino, talvez ele receba uma ressarchação, enfim. Mas a travesti, o tempo todo, ela borra isso. Ela mostra, estampa para todo mundo a opção dela, o que ela veio, o que ela sempre desejou ser. Então, eu acredito que isso seja um dos grandes motivos dela estar sempre recebendo de todos os lados bombardeios morais e físicos também. Houve uma pesquisa de campo mesmo sobre esse assunto? Como é que foi feita essa elaboração? Sim, nós entrevistamos... É um assunto difícil de tratar, né? Sim, muito difícil. Nós entrevistamos algumas travestis e nós temos dentro do projeto 13 estagiárias travestis, estagiárias de produção, de iluminação, de cenário. Elas passearam por todos os elementos, que foi uma forma também da gente ter como uma contrapartida social, porque elas não têm opção dentro da sociedade. Ninguém vê caixa de supermercado, ninguém vê travesti. Aí quando vê as travestis na orla, vendendo o corpo, se pergunta, mas eles só querem fazer isso. Vai procurar um emprego formal em algum lugar. Não existe outra opção. Muitas, sim, vendem um corpo por opção, sim, e elas não mentem. É bom, elas gostam, elas têm prazer sexual. Mas boa parte também não tem outra opção dentro da sociedade. Elas não dá. Então, assim, esse trabalho também quebra um pouco essa ideia que a gente tem do humor, né? Que o travesti sempre é uma pessoa muito bem-humorada, muito bem resolvida, que está bem e que é alegre, de certa forma é um personagem no meio da sociedade. Não é bem assim. Não, não mesmo. Mas, é como eu falei antes, elas riem da própria desgraça, da própria miséria. É uma forma de sobrevivência. Então, a peça, ela aborda toda essa parte dramática e pesada de que ela não é vista como um ser humano. Sim, ela é vista como um objeto, um silicone, um motivo de piada, um motivo de risada. Mas, em alguns momentos, ela quebra também e ela se faz de objeto de risada para ela mesma, como forma de sobreviver. Você comentou que existem alguns travestis que são ligados à peça, né, que desempenham funções. Eu queria perguntar sobre um outro aspecto da peça, que é a direção do Djalma Turler, que é um cara que é conhecido por trabalhar já com algumas peças que tem o componente da homoafetividade, por exemplo, O Melhor do Homem e outras. Você acha que essa foi, digamos assim, talvez o elemento que mais favoreceu a entrada dele nesse projeto? Como é que foi a entrada do Djalma nesse projeto? Com certeza, esse foi um dos grandes motivos para eu convidar o Djalma a me dirigir. O trabalho dele, a pesquisa dele na temática LGBT é muito séria e o comprometimento dele da arte com a política é muito forte. Ele mesmo se assume um diretor de teatro anfíbio, como ele coloca. A arte tipo mesclando com a política, sempre. Ele não consegue se desvincular disso. Mas houve um elemento aí de contraposição, tipo ele meio político, você tentando aliviar um pouco, ou ele mesmo já veio dosado? Um pouco. Às vezes eu falava, Djalma, não tá muito panfletário, não, isso. Ele, calma e tal. E a gente sempre... E foi uma dupla, assim, nossa, eu só tenho elogios ao Djalma. Fiquei realmente apaixonada, a primeira vez que eu sou dirigida por ele, e a gente duplou de uma forma muito simbiótica, assim. Eu jogava a bola, pronto, aquela história de jogar a bola e crescer, eu jogava a bola para ele pegava e mandava de uma outra forma e já me dava uma releitura daquilo que eu tinha falado. Foi fantástico, fantástico. Fiquei apaixonada pelo trabalho dele. E a obra de Almodóvar serve como forma disso aí, né? Porque ele trabalha muito bem esses assuntos. E sim, com certeza. Foi um dos motivos de trazer Dolores novamente, porque o Almodóvar, ele trabalha esse gênero, ou temática de gênero, de marginalidade, de uma forma muito peculiar, muito específica e que traz a identificação da plateia. Então, a gente foi a fundo pesquisar o que ele faz para conseguir isso. E a gente identificou, as personagens são sem preconceito. Ele fala, às vezes o meu filme choca porque meus personagens são sem preconceito. Tudo sobre minha mãe, por exemplo, a mulher casou com uma travesti e continuou casada, que era um homem de peitos, travesti, teve um filho e outra travesti engravidou uma freira. Então, são personagens que são marginalizadas, mas ele coloca num tom... Em evidência, como protagonistas. Né? Exatamente, como protagonistas. E não como a margem do filme. Ele sempre está trazendo essa temática de gênero, de transgênero, e de uma forma muito, muito peculiar e que a plateia absorve
muito diferente de outros. Por exemplo, o caso de Meninos Não Choram, né? Que é uma garota que se faz de menino, que no fundo, quando descobrem, 2 rapazes estupram. Então, os outros filmes, eles costumam trabalhar na temática do transgênero, escondendo. E no final é uma revelação. A Agrado de Tudo Sobre Minha Mãe, não. Ela sobe no palco para dizer, eu sou autêntica. Porque eu coloquei tanto de silicone, porque eu coloquei tantos litros de silicone no peito, porque eu fiz meus quadris, porque eu fiz isso. E por isso, por ser quem eu sempre sonhei, correr atrás de quem eu sempre sonhei ser, por isso eu sou autêntica. Então, ela já chega assumindo. As personagens, os transgêneros de Almodóvar chegam já assumindo. Então, o enredo dos filmes geralmente não são em torno da revelação do transgênero, mas o transgênero faz parte daquilo. E ele usa aquilo para permear todo o filme dele de uma forma muito... trazendo a comédia, trazendo o peso, o drama da humanidade, de todas as contradições de um ser humano. E qualquer ser humano se reconhece no outro. Então, quando traz os conflitos de um ser humano, eles se identificam. Por isso a plateia chora e por isso a plateia ri. Porque independente de ser travesti, de ser gay, de ser hétero, é um ser humano. Todo mundo é gente, né? Todo mundo é gente. Simone, vamos, para encerrar, já que nós temos que fazer isso em algum momento, que a gente vai repassar assim, então um servicinho aqui da peça. Onde está rolando, até que dia está rolando. Pronto. Solo Almodóvar, de sexta a domingo, às 20 horas, no Teatro Martim Gonçalves. E aos sábados nós temos sessão extra, às 17 horas, a R$4 a inteira. Um incentivo mesmo à cultura, para todo mundo poder ter acesso. Corre para lá, confere, só até dia 19 de maio. Curtíssima temporada. Simone Braut aqui no Frequência Baiana falando sobre o espetáculo Solo Almodóvar. Muito obrigado pela sua presença aqui.